um excesso de pensamento. Você acorda, lê jornal, lê o evangelho, faz o bem, bate, come, entendeu? Esse excesso de informações, de vivências profundamente desconexas, gente, tem que gerar dor. Porque em seres essencialmente divinos, a dor existe quando você não está conectado com a sua essência divina. Isso nada elimina um convite à esperança. Entendeu? Entender que o que eu sofro hoje não é dor, é mecanismo do amor. Quebra-se um grande paradigma que, para todo lado aí, popularizou-se. Se você não for pela dor, você vai. Se você não for pelo amor, você vai pela dor. Porque não tem isso. Infeliz é o cara que criou isso. Todo mundo vai pelo amor. Todo mundo. Agora, mecanismos do amor, às vezes envolve dor. Envolve dor por quê? Você foge da sua proposta evolutiva. E este psiquismo vai gerar contração das forças mentais. Isso é o que acontece conosco cotidianamente. Os quadros patológicos de depressão, melancolia, sensação de identidade. Vamos passar por isso. Gente, e aí, autocura. Como romper esse circuito de dor? Não sei. Não sei. Antes que alguém já passa a panela lá. A pergunta aí, como romper? Não sei, não tenho a mínima ideia. Não tenho. Mas eu tenho estratégias. Estratégias eu tenho. Não sei se vão ser efetivas para vocês, mas para mim tem sim. Pode passar por aí. Sabe por quê? Pode passar por aí. Porque eu sou esse espírito aqui, ó. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer com orgulho final abatido, Deus abre os braços para receber seu filho pródigo e que se lança aos pés. Eu sou esse espírito culpado e cansado de sofrer, mas sou filho pródigo, e extremamente confiante nesse cara aqui, ó, Paulo, que ele falou assim, ó, a noite é passada e o dia é chegado. Gente, acabou a noite. Não é a noite vai passar, não, ela passou, e agora é hora de um novo alvorecer. E a estratégia que eu tomei é essa aqui, ó. Vistamos-nos das armas da luz. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Quais são as minhas trevas? Já fizemos um diagnóstico delas. Faça você as suas. Estabeleça. Quais são? Escreve. Nós temos feito os recursos mais variados. Escrever, desenhar, pintar, esculpir. Expresse o seu diagnóstico. Agora faça. Estratégia. Paulo fala uma, ó. Vestir-se de armas de luz. Bom, vestir-se de armas de luz, nada é brilha a vossa luz. E quando Cristo falou isso, pode passar a luz. Ele não falou, brilhe uma luz que está de fora de você, igual essa que está aqui na minha cara, e punha dentro de não! Ele falou, brilhe a vossa luz, a luz que você tem em você. Ele não falou, conquiste luz. Não, ele não falou, vira Deus. Ele afirmou, vós sois deuses. Por isso que o perdão é sem dúvida o instrumento mais fecundo que eu tenho adotado em mim mesmo, o meu auto-perdão. Porque como artista, eu fui um artista frustrado. Por quê? Eu tinha tanto medo de ser vaidoso que eu deixava de criar. Mas tanto medo, perdi a autenticidade. Barreiras do orgulho. No entanto, a partir do momento que a espiritualidade me convidou, e nós, lá no nosso trabalho, a criar novos quadros, a entender que eu sou parceiro na criação, lentamente vou rompendo estas barreiras. Vamos se romper mais, porque eu vou estabelecer novos fluxos constituídos por fótons radiantes, característicos da expansão amorosa, porque transformaremos nossos fluxos íntimos a partir do filtro da inteligência. Amai-vos e instruí-vos, mas amai-vos primeiro. Porque instruir, gente, é apenas filtro, mas você vai filtrar o quê? Se você não drenar, vai passar coisa. Porque o perdão é
exerce, essa tela é o máximo, é uma pena a gente ter pouco tempo. Porque essa tela, eu nunca entendi ela. Depois de muito tempo veio a orientação. A ação do perdão como drenagem das camadas fluídicas do perispírito. Vejam vocês, ó, nós temos aqui a malha perispírita. A malha é o envoltório que reveste o perispírito. Esta malha é composta por energias filovibráteis. A ciência já está chegando nisso. Teoria das cordas. Kardec já falava, 150 anos atrás. Mas o perispírito rompe às vezes nas nossas chagas, metaforicamente. E na realidade, rasga mesmo, porque dói, né? Então tem que ter alguma base. Agora, o perdão, ele agrega essas feridas, estabelecendo uma nova dinâmica. Aceitei. Porque eles geram vibrações que se espalham pelos perispíritos, reconectando os filamentos fluídicos da malha, fagocitando, ou seja, comendo as células doentes, depurando, igualzinho Kardec falou lá, ó, reestabelecendo um padrão vibratório novo. Porque como que eu vou curar minhas chagas, gente? Se eu não tiver algo que me auxilie, mas este algo parte de mim. O fluxo do perdão está na própria consciência. Você vai passar comigo. É este fluxo, pode passar, né? É este fluxo que reestrutura os encaixes dos feixes energéticos. Eu acho isso de uma beleza, gente, porque eu já não sou mais um amontoado de células. Eu sou feixes energéticos em informação mental. Portanto, a partir do momento que eu reencaixo, vocês lembram lá do meu desenho de sentimento? Todos, né, fragmentados, desconexos, vórtices antagônicos. Olha aqui que diferença, ó. Uma partícula de um sentimento conectando a sua expansão com um outro sentimento diferente. Ó, esta imagem é justamente aquela que vai estabelecer para nós paz. Pode passar. Porque o ser espiritual só vai vivenciar estados de paz e harmonia quando restabelecer essas conexões vibratórias. Então, gente, não é tão difícil assim para a gente encerrar. Não é tão difícil porque eu tenho que criar um novo. Porque eu venci a ditadura do novo. Eu não sei se isso aqui já existia na arte. Não sei. Mas isso é novo para mim. É novo porque é novo para o meu entendimento. E a partir do momento que amplia o meu entendimento, o filtro da minha inteligência passa a conduzir as minhas ações de forma diferente. E aí, como artista, eu posso dizer para vocês, sem medo nenhum de ser arrogante, que essa para mim são as construções mais belas da arte. Mais belas, porque são as artes dos meus sentimentos. São as expressões dos meus pensamentos. E ainda mais, uma finalidade profundamente feliz para mim, de educação, de construção de um novo pensamento em vocês. Porque eu não sei se ela é bela, mas eu tenho certeza que se eu só falasse reestruturar os encaixes dos feixes energéticos, talvez vocês nem entenderiam. Mas quando eu vejo esses encaixes, e eu imagino isso acontecendo comigo, eu passo a filtrar minhas ações. Quando eu vou brigar, eu já penso assim, opa, olha meus encaixes desfeitos. É assim, gente. É assim que a gente cresce. Entendeu? Porque não tem outra forma. Não tem. E assim, a arte atinge um novo patamar. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema do FECEF. Porque caminhar... Qual é o tema do Caminhos de Espírito, eu ia falar caminhar de sentimento. Os caminhos de Espírito, eu fiquei pensando, quantos caminhos nós já não passamos? Quantos caminhos nós já não trilhamos? Só que finalmente a gente achou o caminho do Espírito. Eu nem diria o caminho da arte, o caminho da ciência, o caminho da filosofia. Não, porque nós temos vários caminhos. O caminho da estética, alguns o caminho da dor, mas inquestionavelmente chegou a era do caminho do Espírito. E este não é dos espíritas, antes fosse. Não, este é o momento dos espíritos. Não é
é à toa que o livro é dos Espíritos e não dos Espíritos. Deus me livre. Então, por isso que eu gostaria de encerrar, abrindo para vocês, para que vocês entendessem que hoje eu tenho experimentado uma nova expressão artística. E essa expressão minha tem curado eu. Ou seja, a minha arte, eu já não sei se é a melhor, mas já não é mais uma arte doente. Não é mais. Eu ainda sou doente, mas a minha expressão eu já estou conseguindo equilibrar em como chegou. E no encontro de produção artística, esta grande reflexão eu gostaria que vocês levassem. De que forma esta arte que você produziu está contribuindo para você? Está contribuindo na sua construção energética, na sua construção vibratória. Não importa qual seja, diagnostique, medite e cure. Porque, sem sombra de dúvida, o processo agora da terapia, em qualquer plano que for, arte ou que for, é da terapia do espírito. Nós temos 15 minutos de perguntas. Já tem um aqui na fila que já falou assim, se você não deixar, já vou levantar a mão que eu vou olhar, segunda, terceira. Bom dia a todos. Queria colocar uma pergunta que surgiu na nossa sala de estudo ontem, em relação a quando você coloca que a arte, a melhor arte para você é a que você produz. Só que nós vimos na nossa sala ontem que o artista ele produz boas obras e obras que não são, vamos dizer assim, elevadas. É igual foi comentado, um cara está com angústia, terminou um namoro e produz uma música de depressão. Então, eu vejo que essa música é um resultado, na verdade, um tratamento para ele. Só que não é toda obra artística que ele deve colocar o público. Se é uma obra artística, o resultado do seu processo íntimo e tudo. Mas o artista, por outro lado, ele é responsável pelo conteúdo e pelas vibrações que ele emite quando a sua obra de arte entra em contato com o público. Então, assim, queria que você desse colocasse nesse aspecto. Mesma coisa, eu não disse a boa arte, eu disse a melhor arte. Tá? Melhor pode ser para você, para mim, não sei, é mérito de valor, né? Certo e errado que eu comentei para vocês. Mas até a arte doente é importante. Porque a arte doente reflete o artista doente. Entendeu? Agora, vocês puderam perceber que em momento algum eu falei de público. Em momento algum eu falei de expressão artística para o outro. Porque a arte, para mim, não é expressão para o outro. Feliz é o outro que souber permutar comigo das minhas impressões artísticas. Por isso que eu não consigo pensar que exista o artista. Eu quero entender que somos criadores, entendeu? Então, assim, arte e público é uma relação que eu acho difícil de estabelecer. Embora eu não nego, né? Vou negar um Da Vinci, um Michelangelo, um Fidias, de forma alguma. Mas esses já não são espíritos doentes. Então, esses têm compromissos com o público. Bach tinha compromisso com a divulgação da arte. Já, sem ser preconceituoso, o Eguinha Pocotó eu não sei se tem. Entendeu? Compromisso com o público, não. Aquele espírito, eu acho que ele não tem compromisso com o público. Agora, hoje ele tem vínculos com o público. Tem. Porque o dia que o espírito falou assim, olha, talvez quando você andar por algum museu e rever alguma obra sua, você vai sofrer tanto, porque você vai ver quantas pessoas fizeram muita coisa ruim por causa da sua produção artística. Entendeu? Então você estabeleceu vínculos de dor, querendo ou não. E aí que eu hoje tenho essa postura de que a melhor arte é a minha, porque eu me propus a ser melhor. Então a minha arte nada mais vai ser do que reflexo. E a função dela já não é mais função público, para mim. Não, eu não tenho mais compromisso nenhum com o público, gente. Tanto que dificilmente vocês vão ver isso aqui em algum museu. Mas eu posso garantir para vocês que na nossa escola do Espírito, a Fale, está lá, ó, nas paredes todas. Por quê? Para que
que ela funcione não para o público, mas para aqueles espíritos como valor de educação. Então, por isso, para encerrar, que, de fato, eu acho que tem muita expressão artística doente. Agora, a gente não tem coragem de chegar para o cara e falar, isso aí, cara, isso aí não é arte, isso aí não é arte. Ninguém tem coragem de falar isso. Mesmo porque artista é um bicho lindo, entendeu? Mas é preciso ter coragem de assumir isso e falar, assim como muitos desses desenhos, às vezes eu falo, não, esse aqui eu não vou levar. Entendeu? Por quê? Eu não acho que eles têm tudo que os espíritos fazem. Porque lá tem, mas aqui para vocês não teriam. Então eu deixo de lado. Entendeu? Essa maturidade o artista precisa descobrir, sabe? Para que ele não seja tão foco dessa produção do eu, sabe? Porque, com muita sinceridade, eu não sei te falar se aquela arte ali é minha, mas eu sou parceiro dela. Sou parceiro dela. Não tem meu nome ali gravado à direita para baixo como o cano me manda, sabe? Não tem. Mas também não tem o nome dos espíritos. Mas tem o nome e a expressão de um pensamento, a expressão dos espíritos. E eu sou um espírito também. Tá? É mais por esse sentido mesmo. Agora, de qualquer maneira, continuem nessas reflexões, porque eu só saí do processo de arte minha, quando eu comecei a ver tanto que a minha arte era ruim, sabe? Tanto que a minha expressão era doente, porque os meus sentimentos eram doentes, entendeu? A produção estética era até muito boa, sabe? Mas a produção íntima não era. Sabe? Então, esse processo é importantíssimo. Lá nós já vencemos ele, porque vencemos a barreira pública. Né? Agora, para vocês, eu não sei, por isso que eu respondi já na hora. Eu não tenho respostas para as necessidades de artistas de público. Não tem, que eu não lido com isso. Eu optei, olha que eu estou me formando arquiteto e vai ser difícil lidar com isso, sabe? Mas ainda assim, eu quero expressar algo que seja bem e, por consequente, belo. Só para fechar aqui, eu como artista... Aqui, agora nós vamos passar a sequência. Noah, se eu falar alguma bobagem, eu vou muito simplista, eu peço que você, não sei entender, me corrija. Com relação a Nossa Senhora, né, Mãe de Jesus, não seria possível que, sem dúvida, ela teve o sentimento do amor, ela tinha um nível necessário, em termos vibracionais, para conceder a Jesus, para gerar a Jesus. Embora pudesse não compreender, aí a nível envolvendo o intelecto também, suficientemente a obra de Jesus. O que você acha disso? Porque eu não acho que é a obra de Jesus. Eu acho que é a obra da evolução. Entendeu? Eu não consigo gerir a ideia, ninguém pode estar na minha cabeça, porque está lá em Kardec. Né? Maria e os seus irmãos, né? Seus pais e seus irmãos não conseguiram compreender. Eu nem acho que Kardec foi infeliz e limitado, em hipótese alguma. Eu só acho que, até aquele momento, nós não tínhamos dimensão do que era a vinda do Cristo na Terra. Entendeu? Porque, por exemplo, ninguém tira de mim que os apóstolos eram tudo parceirão de Jesus. Ninguém tira de mim que Magdala é o espírito que mais se esforçou para entrar na sintonia do Cristo. Ninguém tira de mim que Maria, quando viu o anjo Gabriel lá, e ela falou, Senhor, faça-se em mim a sua vontade, então ela sabe qual que é a vontade do Cristo. Entendeu? Então é nesse sentido. E aí, entrando nesse aspecto energético, vibratório, que eu definitivamente assumi essa postura. Maria estava intimamente ligada ao pensamento do Cristo. Porque só ligada ao pensamento do Cristo, ela teria condições de organizar, junto com o Cristo, um corpo para ele. Agora, se tem uns loucos aí que falam que Jesus nem tinha corpo, aí já é outra coisa, entendeu? Mas eu não concebo isso. Eu acho que ele tinha lá fazer xixi, fazer cocô igual todo mundo, entendeu? Mas a construção energética do Cristo era completamente diferente. E Maria, para mim, estava em sintonia com o Cristo. Mais uma vez, eu não estou falando que Maria é evoluída igual Jesus. Evolução agora, gente, é relativo, sabe? Mas ela estava na sintonia do Cristo. Entendeu? Seguinte. Bom dia. Eu sou do Rio e eu trabalho no Hospital da Freirinha de Pacientes Diabéticos. Você deve conhecer o trabalho.
E, assim, a gente tem, eu como espírita, né, lá no hospital público, tem todas as dificuldades que todos os hospitais federais têm no Brasil atualmente. E eu até anotei minha pergunta, porque eu queria fazer um pequeno do estudo que o Núcleo Espírita Universitário faz lá, que a gente faz no Lugar Frio, da necessidade da doença, da evolução do ser, como as doenças e como as doenças fazem referência à necessidade do ser. Cada patologia, diabetes, hipertensão, AIDS, tem muita relação com a necessidade do ser de evoluir. O que aquele indivíduo precisa para a sua evolução, e a doença vem casadinho. Só que eu tenho observado que alguns pacientes que são portadores do vírus, alguns desenvolvem muito rapidamente, outros não desenvolvem, e o tanto de tempo que eu passei na imunologia acompanhando esses pacientes, eu percebi que muitos têm padrões mentais diferentes. Alguns têm uma carga viral enorme e a gente não consegue entender como eles não desenvolvem AIDS. E outros têm a carga viral mais baixa e desenvolvem. Mas eu observei que eles têm padrões mentais totalmente diferentes. A gente pegou um paciente outro dia que ela relatou que era o 5º parceiro dela e ela está passando o vírus para as pessoas, sabe? E ela já desenvolveu, e essas coisas todas, como vocês que trabalham lá, com essa relação que eu não tenho essa abertura para trabalhar assim, com a relação do espírito, você observa isso também? E como você trabalha isso nas pessoas que desenvolvem a AIDS e não percebem que seu padrão mental influencia no desenvolvimento da doença? Esse seria um encontro de saúde e espiritismo. É o nosso no final do ano. Porque assim, você tocou num ponto-chave para mim que eu me sinto altamente comprometido com isso, tá? Por ter gerado, mas hoje por poder educar. E lá, nesses últimos anos, essa estatística, a mesma sua, é a mesma nossa lá. Só que nós temos uma outra também, que é aqueles que alteram o seu padrão mental, aumentam a expectativa de vida. E aqueles que decididamente mudam de postura, desencarnam. Aí você fala, então o cara melhor ele morre. Melhor ele morre. Sabe por quê? O que acontece? Olha que processo. Exatamente. Qual que é o processo saneador da AIDS? Primeiro, a AIDS é uma das pouquíssimas doenças que você escolhe ter. Né? Você escolhe, não é um câncer que brota. Né? Antigamente a gente usava comportamento de risco. Hoje já não existe mais comportamento de risco. Né? Existe risco. Né? Então assim, ela é, entre aspas, uma doença procurada. Ela não é uma doença gerada. Né? Todo mundo sabe muito bem o que deve fazer ou não fazer para ter ou não o vírus. Então isso pra gente sempre foi um problema, porque a gente pensava assim, então onde está o processo divino nisso? O cara escolher ser doente. Entendeu? Por que ela tem um comportamento, ele tem um comportamento, ela tem outro comportamento, ela tem AIDS e ela não tem? Entendeu? Eu não sei te falar precisamente. Até a Natália está aqui para funcionar como prova. Nós vamos entrar, depois de tudo isso, porque esses 10 últimos anos, a espiritualidade fundamentou este pensamento em nós. E já nos direcionou que esses próximos 10 anos agora é de entendimento desse mecanismo da doença. Então assim, quem sabe daqui 10 anos a gente possa conversar com muita clareza. Mas a princípio, o que eu já sei de informações a gente tem entendido é, primeiro, o comportamento destes indivíduos é de total rebeldia com relação às leis divinas. Tá? Essa rebeldia se manifesta das mais diferentes formas. A primeira é de negação da vida. Espíritos portadores do HIV, gente, geralmente são pessoas que não têm muito vínculos com o valor da vida. Entendeu? Ele se mata com muita facilidade, ele se flagela com muita facilidade. Por quê? Ele não conquistou no seu percurso evolutivo o valor da reencarnação. Então, ter ou não o corpo, para ele não faz muita diferença. A AIDS tem funcionado na humanidade como um mecanismo saneador bem semelhante à lepra. Tanto que vários estudos nossos têm feito essa ponte entre a lepra, eu não estou falando da hanseníase, estou falando da lepra mesmo,
do começo do século, aquela que detona as extremidades, que fragmenta e tal. Aquilo lá, a hanseníase hoje já está num novo estado, sabe? É a lepra mesmo. Por quê? A AIDS é uma doença moral, não é uma doença fisiológica. É simplesmente uma quantia de vírus. E olha, o cara que descobriu o vírus da AIDS, o francês lá, ele já está levantando uma nova teoria de que não é a AIDS que mata, é o comportamento do indivíduo que mata. O vírus nem detonar o sistema imunológico, ele não detona. O vírus desencadeia como repercussão de um processo que a última orientação que a gente teve no caso dessa criança, do Júlio César, é que ele, de tantas dificuldades, ele desconfigurou o seu corpo perispírito. Ou seja, o perispírito dele era uma massa, não tinha contorno fisiológico perispírito. Então a única forma dele retomar forma era reencarnando. Por quê? A imposição da matéria gera isso. Então, para não se perder muito nisso, mesmo porque sempre... eu acho que essa é uma conotação médica. A gente queria focar a arte. Mas só para encerrar. Bom, mas só para vocês, para então fazer essa ponte com a arte. Vejam vocês, a espiritualidade começou a propor para nós a terapêutica do amor. A terapêutica do amor vai usar algumas ferramentas. A primeira delas vai ser a música. Por quê? A música vai reorganizar estes desagregados perispiríticos. Entendeu? Fazer uma ponte, então, com a arte. Por quê? O que este espírito tem é uma total fragmentação da sua essência divina. Entendeu? Agora, gente, eu vou falar com muito respeito, mas também com muito conhecimento. Questionem vocês se vocês têm identidade com a sua essência divina. Porque se você não tiver, faz parte do grupo de risco. Entendeu? O dia que o Espírito falou isso para nós, falou, caraca, mano, você tem identidade divina? Eu, não. Pois é, você é um provável portador do HIV. Eu, putz, ele falou, sabe por quê? Sinceridade. Ele falou assim, ó, a não identidade com a essência divina está tornando você receptiva a atrair o vírus. Porque o vírus, gente, ele está numa vibração, inclusive a sua composição molecular, atômica, está muito próxima da vibração da espiritualidade. Todos os vírus e bactérias, por que você fica gripado quando você está depressivo? Porque a sua imunidade abaixou? Não, porque as suas forças espirituais diminuíram. Repercussão, queda da imunidade. O portador do HIV não tem imunidade. Ou seja, ele não conseguiu configurar barreiras espirituais. A arte vai funcionar neste momento assim para nós. Porque ele já não vai ter condição mais, por isso que eles desencarnam, quando eles mudam de postura. Entendeu? Porque olha que ele muda de postura, ele começou a agregar defesas. O corpo dele não está preparado para essa defesa. O que ele acontece? Morre. Por quê? Ele começar este processo de reconstruir as suas defesas. Reencarna depois de novo, gente. Nova condição, nova estrutura, próximo encontro. Você vai saber, às vezes o próximo PSF é Caminhos da Terapêutica Artística. Gente, a minha chefia aqui diz que encerrou o tempo, mas se tem uma pergunta muito interessante aqui, vocês topam ficar, porque eu humilhei e começam as oficinas. Mais uma, a última, viu, gente? Eu fico um pouco preocupado com algumas colocações, por isso que eu pedi para falar alguma coisa aqui. Representado aqui uma geração, Alberto Centurião, do quinto FECEP, isso há 12 anos atrás, nós tivemos uma caravana de professores da USP visitando aqui o FECEP, e do qual, o resultado disso, eu acho que são muitos grupos de arte que estão formados aqui. O próprio GAN foi uma época em que ele assumiu uma característica também de melhorar suas produções.
a gente viu nesse quinto FECEF uma diferenciação na qualidade dos trabalhos que estavam sendo produzidos pelos grupos de arte, tá? Que eram professores da USP e o pessoal do Núcleo Eurípides, né? Do nosso grande amigo também, amigo Qual que é a minha preocupação quando a gente faz essa colocação em cima de arte? Ah, minha arte, eu não exponho, ela está no meu centro espírita. A nossa arte, do Instituto Arte e Vida, do Alma Sonora, do GAN, é uma arte feita para se expor, para se mostrar. E quando nós brigamos por isso? Eu acho que é um enfoque um pouco diferente desse seu, entendeu? Mas, porque de repente fica parecendo que tudo isso que é feito não vale nada. Então, assim, eu tenho uma grande preocupação e luto por isso, primeiro, pela qualidade do trabalho artístico, pela lapidação do trabalho artístico e por último, a mostrar esse trabalho que é tão sofrido para o público, trazer alguma coisa de qualidade para o público. Então, assim, eu queria só fazer a minha colocação, não sei nem se é uma pergunta, é um divisor de águas. Tá? Porque nós estamos aqui, sentimentos na arte, os caminhos do espírito. Eu acho que essa vertente que esses grupos que estão aqui representados tomaram é extremamente importante. Que a gente vê o resultado disso em muita gente, em muitos jovens, em crianças. Tá? E esse seu trabalho, eu acho que é uma outra coisa também. O mais importante é a gente entender compromissos, né, gente? Eu não tenho compromisso com a exposição de arte. Não tenho. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, e a mesma ousadia do Ticlone eu também tenho. Dizer assim, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer no PCF? Eu não sou artista. Eu não tenho, sabe? Aí eu descobri, não, eu sou artista assim, no meu contexto de trabalho. Entendeu? Então assim, eu concordo em gênero, número e grau. Se vocês têm, ou cada um de vocês tem compromisso com expor a sua arte, faça da forma mais bela possível, da forma mais íntegra possível, da forma mais coerente possível, sabe? Porque este é o seu compromisso. Eu tenho o meu compromisso, que é que esta arte minha não é divulgar. Por isso que eu falo que eu não acredito em arte espírita, que eu acho que o que vocês fazem não é arte espírita. Porque se fosse arte espírita, eu acho que eu faço muito mais arte espírita, entre aspas, porque a minha não sai da minha casa espírita. Entendeu? Não sai. Quando muito vem onde eu vou. Entendeu? Mas eu não consigo conceber arte espírita, assim como não consigo conceber arte cristã. Nem tampouco arte pagã. E não estou negando a história da arte que eu tanto amo. Mas eu entendo a arte dos cristãos. Eu entendo a arte dos espíritas. Essa que o GAN faz, que eu, com muita sinceridade, até conheço muito pouco. Sabe? Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem, e foi esse o meu objetivo, propositalmente. A Tânia, ainda alguns minutos antes, eu falei assim, Tânia, te prepare, porque eu vou na contramão da água, sabe? A Tânia está aí de prova para dizer, porque eu sabia que o principal questionamento seria esse, porque eu defendo esta postura minha, de não ter compromisso com a exposição da arte, e defendo o Moacir, com todo respeito não estando presente, de fazer o que eu não dou conta de fazer. Mas o compromisso dele é esse, o meu não é. Entendeu? Eu vim escutando o Moacir no carro e pensando, gente, olha o que o Moacir consegue fazer. Ele consegue construir uma arte completamente laica, completamente espiritualizada. O Moacir está longe de ser um cantor espírita. Entendeu? O Moacir é um cantor, um espírito compromissado com a arte. Sabe, sem puxar saco dele, embora eu amo profundamente ele, mas porque ele para mim assimilou isso. Eu produzo amor, eu produzo estética, e ele divulga. Esse é o compromisso dele. Eu acredito, por exemplo, que o Arte Vida tenha compromisso com divulgar a arte. Eu acredito, e por isso estou aqui. Se não concordasse, não estaria, sabe? Mas eu não tenho compromisso. E fiz questão de mostrar para vocês isso, este outro lado, para que vocês entendam também que, mesmo divulgando, que é um compromisso, acima de tudo, ela precisa partir de dentro de você. Entendeu? Como é que você vai falar de uma coisa que você não sente? Né? Isso é, no mínimo, hipocrisia. Tá bom?
Pessoal, agradecemos muito ao Luan, estamos muito felizes e a proposta do FECEF é justamente isso. Nós não pararmos aqui com os nossos questionamentos, com a nossa proposta de continuar aprendendo, é justamente estimular a busca, o aprendizado, o que mais podemos alcançar nessa pergunta de experiências, de conceito, de vivência e tudo mais. Que vocês saiam daqui questionadores, querendo saber mais, se propondo a buscar e alcançar essa perfeição, alcançar os objetivos maiores do crescimento do espírito, do aprendizado geral. Sobretudo sobre a arte, o sentimento e aquilo que o FECEF propôs. Então, vamos passar rapidamente para o rango. E uma boa tarde para todos. Muito obrigada.